Troca de CNH, Carteira Nacional de Habilitação em Portugal. Posso dirigir em Portugal com a CNH brasileira? Sim, pode. É possível dirigir em Portugal com a carteira brasileira desde que válida por um período de 6 meses. Se for parado em uma operação stop, qual documento devo apresentar? Em Portugal, as blitz, nós chamamos de blitz no Brasil, uma expressão alemã, são chamadas de operação stop. Se a pessoa é turista e conduz em Portugal, ela deve apresentar 2 documentos. Um deles é o passaporte. No passaporte vai ter o carimbo de entrada e o policial, o agente da força pública, vai poder conferir quando ele entrou no Brasil, que ele só pode conduzir por 6 meses com a habilitação válida. E além do passaporte, a habilitação válida. Com esses 2 documentos, a pessoa está salvaguardada, ninguém vai incomodar. Agora, e se a pessoa tem a nacionalidade portuguesa, entrou em Portugal com passaporte português, quer dizer, não tem carimbo, mas a habilitação é brasileira, o que fazer? Nesse caso, não se faz nada. O agente policial não vai conseguir comprovar quando você entrou em Portugal. Então você diz que foi há uma semana, 1 mês, 2 meses e a sua palavra vai ser aceita. São questões curiosas que o fato de possuir mais de uma nacionalidade podem suscitar. Atenção, gente, evitando sempre o termo dupla nacionalidade, que é um termo muito impreciso. Pode ser popular, mas eu, pelo menos, não devo ficar falando. Por quanto tempo posso dirigir em Portugal com a minha CNH brasileira? Já foi citado por 6 meses. Mas o ideal é, se a pessoa quer dirigir por mais tempo, fazer a troca desde que tenha a nacionalidade portuguesa ou um visto válido em Portugal. Vou mudar para Portugal. Posso trocar minha CNH pela carta de condução portuguesa? Sim, pode. É um acordo internacional que funciona muito bem. Houve épocas em que o IMT, Instituto da Mobilidade Terrestre, salvo erro, teve dificuldades para emitir carteiras de condução. Demorou muito tempo, mas geralmente demora 3 meses no máximo. A gente troca a carteira, realmente é uma troca. Você entrega a brasileira e recebe a portuguesa. Supostamente, Portugal comunica ao Brasil que você trocou a carteira e a do Brasil deixa de valer. Eu acho que isso é realmente uma suposição sem fundamento. Eu, por exemplo, tenho uma carteira brasileira e uma portuguesa. Mas como assim? Você não trocou sua carteira? Troquei. Eu tinha 2 vias, entreguei uma e fiquei com a outra. E tenho também a portuguesa. Tinha 2 vias da brasileira. Entreguei uma para o IMT, fiquei com a outra via e tenho a via portuguesa. Dessa forma, nas minhas viagens entre Brasil e Portugal, dirijo nos 2 países devidamente habilitado, sem ter que usar em Portugal a minha habilitação brasileira ou no Brasil a minha habilitação portuguesa. Há uma observação muito importante. A troca de CNH só serve para quem tem a habilitação definitiva. Se ela for provisória, não poderá ser trocada. É preciso fazer exame médico para essa prova? É necessário apresentar um atestado médico de um médico português. Então a pessoa pode fazer um agendamento num centro de saúde, ser atendida por um médico, um exame muito simples, ela é aprovada e apresenta o atestado para que a troca seja requerida. E para quem pretende trabalhar com transporte de passageiros, como fazer? As carteiras, que são A, B, C, D e etc., a classificação no Brasil é essa e em Portugal é muito parecido. Se a pessoa tem no Brasil determinada
categoria, em Portugal, ela pode ser reconhecida, mas talvez seja necessário um exame médico adicional. Isso é importante e deve ser visto com detalhes para quem realmente quer trabalhar com carga ou com transporte de passageiros com um veículo acima de 3.500 quilos. Uma coisa é muito importante. Quando alguém é parado numa operação stop em Portugal, as autoridades da segurança pública são muito firmes inicialmente. Eu acho, essa é a minha opinião, que eles fazem isso para verificar como que o condutor, às vezes infrator, reage. Se você for educado, se for sério, sincero e falar a verdade, muitas surpresas agradáveis acontecem. Eu tenho 2 casos muito curiosos. Uma vez eu estava conduzindo em Lisboa, eu estava no carro que não era meu, era da minha esposa, e eu não gostava do GPS desse carro. Então, a baixa velocidade, eu manipulei o GPS do meu telemóvel, e isso é proibido. Eu fiz isso passando na frente de um corpo de bombeiros. Andei mais um pouco, cheguei numa rotatória chamada em Portugal de rotunda, vinha um carro que eu poderia ter deixado ele passar, mas eu estava com pressa, o carro tinha mais potência, aí eu acelerei e passei na frente dele. Eu não atrapalhei a pessoa, mas posso ter assustado ela um pouco. E eu podia ter sido mais prudente e mais calmo, e não fui, estava com pressa. Infelizmente, não agi da melhor forma possível. Cheguei na autoestrada, minutos ou segundos depois para uma moto grande do meu lado e me manda parar. Aí o oficial me perguntou assim, o senhor viu o que o senhor fez? Eu parei, pensei e falei, se o senhor se refere à forma como eu entrei na rotatória ali atrás, eu vi. Eu fui precipitado, eu devia ter esperado. Ele ouviu aquilo, arregalou o olho, suspeito com a minha sinceridade, suspeito não assustado, surpreso com a minha sinceridade. Ele falou, mas não foi só isso. O senhor passou em tal lugar, não passou? Eu falei, não, acho que não. Passou sim, o senhor passou em tal lugar. Eu falei, olha meu senhor, eu saí de tal lugar e vim para cá. Ele, sim, mas no meio do caminho tem tal lugar. Eu falei, desculpe, eu não conheço, não sei onde é. Sim, o senhor passou em tal lugar, passou na minha frente, eu estava no corpo de bombeiros, usando o telemóvel. Eu falei, o senhor tem toda a razão. Esse carro não é meu, é da minha esposa. Não gosto do GPS dele, ele funciona muito mal. Era um carro japonês. Então, eu estava a baixa velocidade, num lugar muito tranquilo, não tinha trânsito nenhum, e realmente usei o telefone. Eu estava errado, o senhor tem toda a razão. O curioso foi que eu cometi 2 infrações. Eu confessei as 2 infrações, dizendo o motivo pelo qual eu tinha feito o que fiz. O agente olhou para mim, falou, senhor, tenha mais cuidado, um bom dia. Virou as costas e foi embora. Eu podia ter recebido ali talvez 150, 200 ou 300 euros de multas e não me cobraram absolutamente nada. Isso porque eu não menti. Se eu tivesse mentido, a história seria completamente diferente. Porque o agente viu absolutamente tudo de errado que eu tinha feito e podia me punir por isso. Agora, se a intenção dele era simplesmente educar, porque antes de repreender, a força policial tem que educar, mesmo os que já são educados, mas não prestam muita atenção, ele conseguiu. Eu confessei o que eu fiz, fiquei atento e hoje em dia sou muito mais atento do que nessa época. Conduzir em Portugal é extremamente agradável. As estradas são ótimas, os carros são bons. E o povo português não é igual ao italiano, é mais tranquilo para dirigir, vale a pena. Se quiser fazer uma viagem pelas estradas de Portugal, provavelmente será uma bela experiência.